palco é seu. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Ai, que desânimo. Boa tarde. Olha, eu sei que já é tarde, que amanhã é feriado, que está todo mundo cansado, que metade do povo já foi embora, mas eu vim aqui com um compromisso de realmente passar... O que é? Você está aqui? Quem? Aqui? Tá bom. Para eu aparecer bonito? Então eu vou descer e vou embora. Interessante que num dos palestrantes, agora há pouco, estava falando desse caso doloroso, né? Dessa socialite que, de repente, deu essa situação toda muito incômoda, de casada com motorista. E hoje, quando eu estava esperando o elevador, duas das minhas vizinhas, e eu moro em Copacabana tem de tudo, né? Sai cada papo incrível. Uma delas falou assim, bom, mas também depende do motorista, né? Começando por aí, longevidade e diversidade. Ninguém envelhece igual um ao outro. E se você tem um grupo de adolescentes, você vai ter muito mais similaridades. Eles tiveram menos tempo para se diferenciar um do outro. Quando a gente chega à minha idade, a gente teve toda uma trajetória de décadas de vida. Então, a primeira mensagem é que nós somos muito mais diferentes do que já fomos e de qualquer outro grupo etário. Os adolescentes são para o mesmo point, gostam da mesma balada, gostam da mesma música. E a gente teve muito tempo, ao longo da vida, para se diferenciar. Inclusive em relação a isso, a desigualdade. Porque alguns envelhecem bem. Mas muita gente no Brasil envelhece mal e precocemente. Essa é a primeira mensagem fundamental que eu quero deixar aqui. Porque quando a gente fala de envelhecimento, de economia prateada, e que esses idosos estão badalando, gastando, calma lá, gente. Nós temos muita pobreza, nós temos muita miséria, nós temos fome. E quando a gente fala sobre envelhecimento, a gente tem que ter essa sensibilidade. Inclusive a sensibilidade, não vai reclamar comigo de novo não, que eu vou ter que passar aqui para pegar o passador, hein? Para que a gente possa realmente falar de coisas sérias, muito sérias, que estão relacionadas a esse envelhecimento. É uma revolução. Revolução o que é? É alguma coisa que se passa na sociedade, que a partir daí essa sociedade não é a mesma. Isso que está acontecendo em relação à longevidade é revolucionário. Por exemplo, somente um país do mundo, que era o Japão, tinha em 2015 mais de 30% da sua população com mais de 60 anos. Só um. E à medida em que a gente vai avançando pelo século, nós vamos ver mais e mais países se juntando. Inclusive o Brasil, que em 2050 vai ser um grande Japão. E outra coisa é a rapidez do envelhecimento. A França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. O Brasil, a Tailândia, a China e outros países da América Latina vão fazê-lo em uma fração. Nós, no Brasil, em 19 anos. Você imagina o desafio do que é a gente fazer aquilo que a França precisou de 7, 8 gerações em menos de 19 anos não é nada. Mas essa é a realidade que a gente vive. De contrastes incríveis a nível nacional e internacional. A expectativa de vida ao nascer, na virada do século passado, do século XIX para o século XX, mais alta do mundo era do Japão. 46 anos. Não é nenhum país no mundo que tenha uma expectativa de vida tão baixa quanto a mais alta de 124 anos atrás. Isso é revolucionário. Que bom, gente! Nós estamos envelhecendo. Envelhecer é bom. Pense na outra alternativa. O que você prefere? Então, vamos parar de falar mal de envelhecimento. Porque a humanidade passou, em todas as civilizações, com esse sonho de uma juventude eterna. Não vamos chegar lá nunca. Não acredite nos charlatões que estão achando que a gente vai viver 1500 anos e bem.
Aliás, muito chato, né? Porque, de repente, você acorda 1.500 anos daqui para frente e vai encontrar os descendentes dos seus tetranetos. Não é bem por aí. Mas esse sonho da juventude eterna persegue todas as civilizações. E é por isso que eu acho fantástico que a gente, em tão pouco tempo, tenha saído de 46. E por falar em 46, quando eu nasci era a expectativa de vida prometida a mim como um bebê. E hoje, o meu neto, se nascido aqui no Brasil, teria uma expectativa de vida de mais de 77. Fantástico! 30 anos mais de vida. Não são 30 anos de velhice, não. É de vida. É uma dádiva, é um presente de ouro. Quando Bismarck criou a Seguridade Social, a primeira na Alemanha, em 1881, olhem só, tinham poucos idosos no chão da fábrica, era chão de fábrica mesmo, ninguém trabalhava sentadinho no computador, não. E eles falavam de energia física para poder aguentar. Bismarck, muito esperto, falou assim, vamos mandar esses poucos que chegam a 60 anos para casa. Eles vão receber um dinheirinho, a tal da pensão, e não vão durar muito. Porque a medicina não tem nada para eles oferecer, não se podia tratar de diabetes, de problemas endocrinológicos, de hipertensão, mal tinha algum rudimentar analgésico e nada mais. Daqui a 2, 3 anos eles morrem. E o problema desapareceu. Não é possível que desde então, com 124 anos a mais, ou mais, 134, a gente esteja preso ainda às mesmas soluções do século XIX. Outra forma de ver que é uma revolução está aqui. A população total em um século, desde 1950, vai aumentar cerca de 4 vezes, de 60, 10 vezes, de 80 a mais, 27 vezes, dos 14 milhões de quando eu era criança, para virtualmente 400 milhões. Vocês que vão chegar lá, vão estar muito bem acompanhados. Vai ter muito velho, e eu não tenho preconceito nenhum contra a palavra velho, não, viu? Pode me chamar de velho. O que eu sou? Eu velho. Aí, ó, cabelo branco, preciso de óculos, tenho ruga, barba branca. Tem que começar com essa história de desconstrução de que falar velho não pode. Tem que falar da terceira idade. Melhor idade, então, pelo amor de Deus, não fala melhor idade na minha frente, não. Porque melhor a idade é a idade cronológica que for, que você esteja vivendo com vitalidade, vivendo bem, com os pilares todos para que você possa contribuir para a sua sociedade. Brasil. Aí, ó, eu nasci aqui, com expectativa de vida de 47 anos. Já calcularam a idade? É isso mesmo, 78. Em 1970, eu me formei em medicina, com uma expectativa de vida no Brasil de 57. Nós hoje estamos em mais de 77. Olha que coisa boa, gente. 30 anos mais de vida desde que eu nasci, 20 anos mais de vida desde que eu me formei. E tem gente falando mal de velhice, não faz sentido. Mas é uma coisa importante, porque o envelhecimento não depende só de ter cada vez mais pessoas idosas, depende também de cada vez menos crianças, menos adolescentes, menos adultos jovens. E desde 1975, que foi o ano que eu fui para a Inglaterra fazer o meu mestrado em envelhecimento e saúde pública, quando nós tínhamos cerca de 6 filhos por mulher no Brasil. Em 25 anos, antes do final do século, nós estávamos abaixo da reposição. Um casal não tem 2 filhos, esse casal não vai se repor. Mas preste atenção, porque talvez esse seja o dado mais importante que eu vou lhes dar. Se esta mulher, a mãe dessas crianças, tiver mais de 8 anos de educação formal, ela vai ter 1/3 do número de filhos que a mulher pobre, porque esse é um indicador socioeconômico muito importante, terá. E essas mães pobres, elas não têm dinheiro no bolso para pagar aula particular de matemática, de inglês,
de mandar o filho aprender a jogar tênis, nem ir para Miami fazer mestrado, não. Depende do ensino público. E vocês que são mais velhos, aqueles mais próximos da minha idade, sabem muito bem que o nosso ensino público, que não era brilhante, mas tinha centros de excelência, andou para trás. E que a nossa competitividade, produtividade, vai depender de como a gente investe nessas crianças pobres que dependem do ensino público. Este é o capital humano que esse país tem. E se a gente não fizer isso, nós estamos condenando aquilo que eu tinha horror que o meu avô falava quando eu era pequeno. O Brasil é o país do futuro, que nunca há de chegar. Que isso, vô? Não fala assim, que absurdo. E eu estou chegando agora, a idade acima do que tinha o meu avô na época, falando assim, poxa, vô, será que você tem razão? Será que é isso? Será que rogaram praga num país que tem tudo? Tudo. Mas outro dia houve uma expressão que me chamou a atenção também. Freud explica, não era Freud. Não. Freud, isso mesmo. Agora eu vou fazer um joguinho aqui com vocês. 17, 13, 8, 6, 4, 2, 1 ou nenhum. Isso parece fezinha para jogar no bicho, não é não. Isso aqui quer dizer a minha família que eu estou descrevendo. Minha bisavó tinha 17, meu bisavô 13 irmãos e irmãs, que tiveram em média 8 filhos, minha avó entre eles. Minha avó teve 6 e minha mãe 4. 4. Nós tivemos cada um 2. E nossos filhos 1 ou nenhum. Na minha família eu vejo isso. Vocês podem estudar as suas famílias e vocês vão chegar à mesma conclusão. Essa revolução da longevidade depende do número de filhos que a gente está tendo. E eu outro dia vi na mídia social 1 ou nenhum, mas tem um gato, e castraram um gato. Assim não vai ter reposição. A França foram necessários 145 anos para dobrar de 10 para 20. O Brasil está fazendo em pouco mais de 19 anos. O Brasil, com esse desafio de envelhecer tão rapidamente, ainda tem outro desafio, que é o de envelhecer, alô? Que a gente vai também ver aqui, comparando o Brasil com o Canadá. Sabe, aquele Canadá, aquele país enorme, que dá tudo certo, que tem educação para todos, saúde para todos, o meio ambiente está cuidado. Tá, né? No entanto, eles tinham, em 1950, mais do que o dobro de pessoas sexagenárias do que o Brasil. Em 2015, mais ou menos o Brasil chegou onde eles estavam em 1950. Mas o Canadá segue com o dobro. Em 2050, o Brasil vai, se alguma coisa, ser um pouquinho mais velho do que o Canadá. E eles estão levando esse envelhecimento a sério. Eles estão achando que vão envelhecer, que é um desafio muito grande, que eles vão mudar de 25% para 30%. Olhem para nós o tamanho do desafio. E eles têm os recursos. Eu conheço bem aquele país, não existe sequer uma universidade que não tenha um centro acadêmico de treinamento, de pesquisa sobre envelhecimento a sério. Nós não. Nós vamos fingindo que aqui não tem nada a ver com envelhecimento. O envelhecimento é o outro, não tem nada a ver comigo. E vai empurrando com a barriga. Os nossos mais poderosos são os homens. A gente sabe disso, né? Basta ver as fotos do Congresso, do Judiciário, né? E o homem vai levando com a barriga vai crescendo, e ele não quer saber de nada a ver com envelhecimento, porque o velho é o outro. Tem que cair a ficha, gente. Se isso não cair dentro de você, se você não perceber que você era o jovem de ontem, que deu certo, que envelheceu, vocês não vão conseguir desenvolver as pesquisas, os estudos, as intervenções, as políticas que são necessárias para responder a este desafio.
Como irão envelhecer essas crianças de ontem, jovens? Como vão elas envelhecer? Será que elas vão ser os novos nenéns que nem trabalham, nem estudam? Será que isso é receita para se formar bons cuidadores? Quem vai cuidar de você? Você já fez essa pergunta? Será que são essas crianças, jovens adultos, que ninguém lhes cuidou, que não teve educação, que não teve ensino, que ficaram nenéns? E será que eles vão poder, se nunca foram respeitados, se não tiveram os seus direitos respeitados, poder respeitar os direitos dos outros? Não reclamem se algum adulto mais jovem não lhe esteja respeitando na sua idade mais avançada, porque eles não receberam esse respeito e esse cuidado. Garantirão eles o desenvolvimento econômico do país, se no ranking internacional de educação, de letramento, de matemática, de aritmética, de leitura, nós estamos na rabeira? Se a gente não está formando jovens que têm a capacidade de imaginar, porque nunca abriram um livro. Há estudos mostrando que o último livro que a maioria dos estudantes que tem entre 10 e 15 anos leu, era um livro de 10 páginas. Isso não é livro, isso é um gibi. E você não vai poder formar a sua imaginação, o seu imaginário, se o seu letramento é tão pobre. Nós estamos, em termos de letramento, hoje, como os jovens americanos, norte-americanos, em 1950. Assim não é possível. Porque eles serão os idosos de amanhã. E serão também os cuidadores de vocês de amanhã. É preciso que a gente cuide e que tenha esse compromisso intergeracional. Como envelhecer bem se o entorno urbano que a gente está falando aqui é tão desafiador? Carlota sabe disso bem. Eu moro em Copacabana, eu nasci em Copacabana, eu vivi sempre em Copacabana até sair do Brasil. E eu voltei para uma Copacabana 37 anos depois, mais degradada, mais inadequada, mais barulhenta, mais violenta do que quando eu saí. Carlota, não existiam grades em torno do edifício onde eu moro hoje, que é o mesmo edifício onde eu nasci e cresci. E as portas ficavam abertas, entrava todo mundo e saía sem ter que perguntar. Às 10 horas da noite fechava e ficava trancado até às 6. Hoje fica tudo trancado. Mas aqueles que são da classe média aqui, não se enganem ou não se iludam, porque não existem cercas tão altas que lhes possa garantir segurança. Esse ambiente não é só o físico desafiador. Não são só as pedrinhas portuguesas que não são conservadas, que você arrasta o pé porque está ficando velho e que você tropeça e cai. As quedas principais são sociais, porque nós estamos cada vez mais desiguais e não se dando conta de que é isso que está acontecendo. É este o mundo em que vocês querem envelhecer? Eu não. Se as regras não são feitas para serem cumpridas, para que tê-las? Para que tê-las? Se elas não são regulamentadas, se não são monitoradas, se não há punição, faz cada um o que quiser. Sábado, não sei se você ouviu, eu estava lá em Copacabana, dormindo, já para dormir, e às 11h30 começou um bang-bang. Eu falei assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Eu moro no posto 5, pertinho do Pavãozinho. Vocês conhecem? E estavam tendo rojões, porque tinha uma festa de um músico lá, sei lá que nome, até deram o nome, eu não conheço. E aí foi de 30 em 30 segundos, só assim para você relaxar e pensar assim, agora parou. Aí, agora recomeçou. 30 segundos depois, relaxou. E assim foi até as 3h30 da manhã.
E quando você envelhece, você precisa de sossego. Não é só quando você envelhece, não. Todo mundo precisa de sossego, todo mundo precisa de dormir, todo mundo precisa de reenergizar, botar as pilhas e não ficar surdo, porque você vive num ambiente. E eu digo, eu não vim aqui para fazer média, Carmota, você sabe, né? Eu vim aqui para dizer a experiência que eu tenho de viver. Eu que sou de Copacabana, que resolvi voltar para Copacabana, porque é um bairro que eu amo. E moro naquele edifício em frente à praia, no posto 5, onde os quiosques me infernizam e tocam a 110 decibéis, o que deveria ser 60. E ninguém fiscaliza. E eu sei que vocês tiveram alguém aqui da Orla Rio, ainda bem que eu não encontrei. Eu não quero encontrar ninguém da Orla Rio. Desculpe. Eu quero me escapar, porque se eu encontrar com alguém da Orla Rio, o que vocês têm na cabeça, gente? Vocês estão sabendo que tem gente que reside em Copacabana e que precisa de sossego, e que seus bares, nos quiosques, e que essa bagunça generalizada de botar mesa e cadeira para fora e música ao vivo, isso não tem música ao vivo, bota porque o gerente gosta de funk, o funk mais alta altura, não é nem para promover o artista. Ok, a gente gosta de música popular, a gente quer promover esses artistas que ganham tão mal, que são da periferia, mas não é às custas de uma bagunça generalizada. Sabe por quê? Barulho mata. Eu trabalhei 13 anos na Organização Mundial da Saúde, trabalho sério feito pela Organização Mundial da Saúde e pela Comissão Europeia, Europa, aquele continente silencioso perto de nós. Nossa, todo mundo fala assim. Ninguém ousa ficar gritando. E lá morrem 18 mil pessoas por ano por poluição sonora. Não é porque ficou irritado, não. É porque você ficou irritado, ansioso, doenças cardiovasculares. Isso vai mexer consigo, vai te dar ansiedade, vai te dar irritação, a hipertensão vai lá para cima, ou então é por briga, porque isso gera violência, você vive ansioso, é briga de trânsito, você não está sabendo que é porque você já está há 3 horas lidando com aquela balbúrdia. E eu estou falando isso sob um ponto de vista de elite. Eu moro na Avenida Atlântica, experimente morar a 200 metros de mim, um pavãozinho, ou em qualquer outra comunidade. Não pode falar favela, é favela. Eu sou tão velho quanto uma favela é favela. E aquela favela em que você não pode abrir o bico, em que você tem que ouvir a música do vizinho, porque tem um miliciano, porque aquilo toca sem parar. Não são 3 horas por dia, não são 8, não são 12, é o tempo todo. Você não pode envelhecer bem assim. Essa é a desigualdade em que a gente vive numa cidade chamada Rio de Janeiro. E vocês sabem disso. Está tudo regulamentado. Para que existe regulamento se não vai ser cumprido? Meu decibelômetro está ficando amarelinho de tanto eu ficar apertando lá, vendo. Meu Deus, olha, hoje foi pior do que ontem. Ontem foi pior do que anteontem. Como é que é? Ai, não fala da Madonna, não. Não. Hoje me ofenderam quando eu entrei aqui e falei assim, chegou a Madonna da gerontologia. Eu não sou Madonna da gerontologia, nada. Muito bem, nós estamos falando de 2050 e alguns de vocês podem ter pensado assim, mas 2050 está muito longe. Se você tiver... Alguém tem 34, 35, 36 anos aí? Aqui só tem gente velha. Aquele menino, ou menino. Pois o meu assessor tem, e aqui, 37 tá bom. Sabe por quê? Sabe por que eu estou perguntando isso? A resposta está aqui. Se você tem 34 anos hoje, você vai ser um sexagenário naquele 2050 que pareceu uma coisa muito distante. E o tempo voa, se chegar lá. E tomara que chegue. O Brasil envelhece nesse contexto. E é o contexto de quem é jovem hoje, já entrou na idade adulta.
e vai ser sexagenário daqui a 25 anos. A grande diferença é que os países já desenvolvidos, já envelhecidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. Eles tiveram recursos para responder com políticas aquilo que a gente está tendo que fazer na marra. Também. Não só num contexto de pobreza, mas, sobretudo, de imensa desigualdade. Quem é que não viu isso? – 800 metros separam Rocinha de São Conrado, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. A expectativa de vida aqui é 21 anos mais baixa do que ali. Aqui, graça, tuberculose, esgoto a céu aberto, ratos, contaminação, até lepra. Não é esse o contexto e, no entanto, essas pessoas aqui também que ainda ousam envelhecer, porque aqui você envelheceu quando fez 55 anos, você não espera 80, não. A Covid mostrou isso, que matou muito mais na periferia as pessoas negras, pretas e pardas, as pessoas quilombolas, as pessoas ribeirinhas. Este é o contexto do envelhecimento nosso. E a gente sabe que a desigualdade mata. É cruel, mas mata. Fome. O Brasil voltou ao mapa da fome em 2022, com uma produção agrícola recorde. Que vergonha. Poder alimentar os porcos da China e não alimentar a sua população? Somos o segundo ou terceiro país produtor de alimentos. Não é falta de alimento, é falta de distribuição, é falta de acesso. 56% da nossa população vive com insegurança alimentar. Você não sabe o que você vai comer, e você vai comer aquilo que você sabe. Come brócolis. Meu senhor, o que eu vou comer com brócolis? Se eu comer brócolis na primeira semana, não vai ter dinheiro para comer açúcar e farinha na segunda. Tem que medir a violência. Nós somos dos países mais violentos do mundo. Tem que botar isso na cabeça, porque se a gente achar que a gente é um homem cordial, ainda fala em homem, né? Nem fala que tem mulher. Mulher tem que ser cordial na marra. Não, não somos. Nós não passamos a limpo. O nosso passado de escravidão, nosso passado colonialista, nosso passado do reciclável, este empregado não serve, eu substituo e boto outro. Nosso passado não, nosso presente de pessoas que ainda estão escravizadas. Ontem mesmo no jornal saiu em Minas, que é o estado onde mais se concentram os escravizados, e que são escravizados pelo agrobusiness. Tem que dar nome aos bois, senão a gente fica maravilhado com o agrobusiness, que está, nossa, produzindo tanta soja e não consegue produzir arroz e feijão, porque aqueles que produziam arroz e feijão já foram retirados das suas terras, e nós não tivemos jamais uma reforma agrária, e jamais demos para os descendentes dos escravizados o direito de ter a sua propriedade, onde crescer o alimento que eles comem. Eu lhes digo, eu sou filho de imigrantes. Eu sou neto de imigrantes de 4 países diferentes, mas sou filho. Meu pai veio do Líbano pobre, escapou, veio para cá e pisou aqui do lado, na Praça Mauá, com mais direitos, por ser considerado branco, do que gerações que estavam ali de negros, pardos, pretos, há gerações. Mas por ele ser considerado branco, ele já tinha mais direito adquirido, direito a crédito, direito a moradia, direito a ter os laços sociais que aos negros sempre foi negado e ainda continua sendo. É este o contexto, Carlota, de que a gente vive das desigualdades e ainda assim ousam envelhecer. E esse conceito tão medíocre de raça. Eu que sou considerado branco aqui, e que fui para a Inglaterra estudar, já na pós-graduação,
e que passei a minha vida de privilegiado, de classe média, do Rio de Janeiro. E em 12 horas de voo, quando cheguei na Inglaterra, pisei lá, descobri que eu não era branco, não. Branco, meu caro, você é no Brasil, aqui você não é branco, não. E sofri um pouco do preconceito. Mas eu tinha as reservas para poder responder àquele preconceito. Eu tinha autoestima, eu já era um médico, eu já tinha dado certo. Mas aqueles que passaram a vida, os seus netos, e viveram calados, tendo que sofrer, se não da chibata física, da chibata moral e ética, sofre calado, não reclama. Eu não tive essa experiência. No entanto, branco eu sou no Brasil, não na Inglaterra, não na Austrália, não nos Estados Unidos, não em outros países onde eu vivi. Isso significa desigualdade. E a gente tem que fazer a introspecção, porque se a gente não faz essa introspecção, a gente não passa esse Brasil a limpo. Nós não temos esse hábito de mergulhar no passado, de fazermos nosso dever de casa, de erradicarmos esses ismos que nós temos introjetados dentro de nós, do machismo, do sexismo, do idadismo, do LGBTismo, da fobia contra o pobre, de não gostar de pessoa que tem deficiência. Isso tudo é uma ideologia cruel, perversa. Porque, no fundo, qualquer tipo de ismo, inclusive o idadismo, pelo amor de Deus, não falem em etarismo na minha frente, não, porque eu não entendo, eu não sei o que é. Já ouviram falar etarismo? Já, né? O que é etarismo, hein? É preconceito contra o etário? Ou o otário? Então vamos falar daquilo que é idadismo. Vem como em inglês de age, idade. Idadismo. Pois bem, é uma ideologia. Eu não gosto de você porque você é muito velho. Eu não gosto de você porque você é muito branco. Eu não gosto de você porque você é muito homem. Eu não gosto de você porque você é lésbica, gay. Eu não gosto de você porque você tem uma deficiência. Eu não gosto de você porque você é pobre. Eu não gosto de você porque você tem uma educação muito boa, baixa. Isso é preconceito, é ideologia. Eu valho mais do que você. E, em geral, quem vale mais do que o outro é o que tem poder. E ele vai fazer o possível para botar o segundo I. Começou com I de ideologia. O segundo I é você instrumentalizar, institucionalizar. Você tem poder. Eu não vou te dar uma sonografia, não, minha filha. Você é muito velha. Eu não vou te promover, não. Você é um homem. Eu não vou te dar direitos. Eu não vou te dar seguro. Eu não vou te dar promoção. Porque sempre vai te diminuir. E isso acaba, pouco a pouco, entrando no dia a dia, nas relações intrapessoais. Você não ouve a opinião do outro. Para que ouvir? Você é velho, não tem nada a dizer. Pô, você é mulher, mulher na cozinha, fica na tua. Você não tem nada para meter o bedelho. Os povos escravizados ficavam calados nas senzalas. É lá o lugar deles. E a gente faz o possível para tolerar, mas não tolera também. E na primeira oportunidade aquilo não é à toa. Você sabe disso, que os jovens negros estão morrendo em proporções epidêmicas. São 80% das vítimas são jovens negros de 15 a 29 anos. Que país é esse que não faz o seu meia-culpa? Que não consegue perceber? Nós celebramos mais e ouvimos mais falar de George Floyd. Todo mundo já ouviu falar de George Floyd? Aquela vítima que morreu sufocado debaixo, desculpe, não tem outra palavra, debaixo das patas de um bandido, de um policial nos Estados Unidos? E quem é que já ouviu falar do Beto? Que poucos meses depois morreu em circunstâncias similares numa garagem de um supermercado em Porto Alegre. Esse a gente já esqueceu. O George Floyd a gente não esquece. Ai, que horror, que absurdo, imagina.
que gente racista lá nos Estados Unidos. Aqui não, fica tão trivializado que é diário, é todo dia. E não são só aqueles que morrem, que sofrem. Vocês multipliquem em uma década 45, 50 mil vítimas, 500 mil no final de uma década. Multipliquem pelas dores das mães, das avós, dos parentes, dos amigos. E vocês veem quantos milhões de traumatizados por essa violência que a gente é incapaz de deter. Nós poderíamos ter uma expectativa de vida ainda mais alta se não fosse esse problema cruel de uma violência que a gente não controla. Eu estou aqui para falar, Carlota, de desigualdades, de longevidade, de autonomia, de independência, e eu lhes digo com franqueza, à medida em que a gente envelhece, a gente é mais do que a gente sempre foi. E eu sou coerente com o meu passado. Meu Deus, se eu fui um líder estudantil nos anos de chumbo, se alguém quiser aqui contestar que não houve ditadura, eu vou gritar muito. Houve sim, eu experimentei, eu sofri, eu perdi amigos, eu levei paulada. Eu era um líder estudantil aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era na URCA na época. Eu sei que era. Eu hoje passei na frente da Candelária. Quando eu passo por lá, eu tenho lembranças da missa de sétimo dia, daquele estudante secundário que foi aqui, no calabouço, aqui do lado, assassinado. E o corpo foi levado por nós para ser velado aqui na Assembleia. E mais tarde, na Candelária, houve uma chacina de jovens, que estavam ali dormindo ao relento. Mas a gente não fala, isso incomoda. Mas tem uma coisa, viu? Se eu não falar na minha idade, quem vai poder falar? Eu que não tenho diretor, que não estou fazendo carreira, que não tenho organização atrás de mim puxando o pé, falo. Mas Kalash, você se arrisca. E daí? Eu posso me arriscar, sabe por quê? À medida em que a gente envelhece, a gente não mede mais os anos que já foram vividos. A gente está interessado no tempo que vem, no legado que a gente vai deixar, de poder deixar esses recados, essas mensagens para as gerações que vêm, de deixar legado. Eu quero saber de que forma que eu vou ser lembrado, um covarde, caladinho, ou uma pessoa que tem como missão poder lembrar duas coisas fundamentais. Envelhecer é bom, morrer cedo que não presta. Mas para você ter realmente orgulho de poder estar sobrevivendo, você tem que estar muito ciente do seu papel nessa sociedade. E aqui veio. Qual é o recado que você quer dar? Dessa intergeracionalidade. Espera aí, depois você pergunta. Não fica levantando o dedo agora, não. Parece que está me apontando, hein? Um minutinho. E que a gente quer realmente forjar. A palavra que mais combina com longevidade, que é solidariedade. E que remete à intergeracionalidade. É isso que eu espero. E eu espero que os meus netos, que vivem em Londres, que vivem num outro contexto daquele que eu vivi, eu comprimo para tudo quanto era lado. E hoje acabou. E é brincando e brigando com esses primos que você aprende. Você encontra o seu lugar. E você encontra também alegria. Mas, por outro lado, gente, eu tinha muitas avós e avós postiços. Aquela parentada toda, ouvindo histórias. Com os meus avós, que um veio da Grécia, da Itália, da Síria, Líbano, de Portugal, e misturava aquilo tudo. Eu sou analógico, eu não tinha televisão até 10 anos. Estou fazendo um esforço danado para aprender esse negócio da tecnologia, mas não está muito ruim, não. Então, minha televisão era sentar ao pé dos velhos, sobretudo das velhas. Meu Deus, quanta história legal que eu ouvi delas.
e entre os primos com quem eu brincava e brigava. E aqueles velhos que eu ouvi histórias e me davam pito, que você também aprende através deles, eu fui me forjando. E eu desejo que daqui para o futuro o nosso envelhecimento possa ser com dignidade para todos, não para a elite, em que cada um possa encontrar o seu espaço e que para vocês mais jovens caia a ficha. Vocês almejam ser os idosos de amanhã. Caprichem, porque a forma como vocês vão chegar lá, em grande parte depende de como vocês vivem, que escolhas vocês fazem. Mas as escolhas que vocês fazem, em grande parte, depende das políticas públicas que a gente possa oferecer para este povo ainda tão abandonado dessas mesmas políticas. Porque não há ninguém que, tendo sido desprezado e desrespeitado na velhice, possa chegar a tal da terceira idade, outro nome que eu abomino, se achando com autoestima, com autoconfiança. Viva a longevidade. Muito obrigado, Carlota. Obrigada, eu.